Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Começamos agora o nosso 8º episódio do ECCast, nas comemorações de 50 anos de existência da União de Homens da Igreja Congregacional Vale da Bênção Central, Pastor Nicásio. Hoje nós estamos aqui para conversar com uma pessoa muito especial, daqui a pouco você vai ver. Aliás, acho que você já está vendo, né? Na verdade. Mas, a princípio, eu quero dar aqui a oportunidade para que o irmão Clédson esteja dando aí as suas considerações iniciais. Graças a Deus, povo de Deus, um privilégio de termos aqui o pastor Niedson. Gostaríamos de fazer uma entrevista nesse 8º episódio da WECCast. E não perca os próximos episódios. Se inscreva no canal, clique naquele sininho lá para que os possíveis vídeos forem lançados na plataforma, vocês possam receber a notificação e acompanhar a história da WECCast. Amém. O Salmo 34, o verso de número 8 diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Se nós estamos aqui é porque nós temos nos refugiado nesse Deus Todo-Poderoso, que tem tomado conta de nós, que tem feito com que as suas misericórdias em todas as manhãs tenham sido renovadas, né? Ah, se não fosse essa misericórdia, nós estávamos perdidos. Bem, como eu disse, tem uma pessoa especial aqui, quero apresentar agora o pastor Niedson Moura. Ele vai estar dizendo de quem ele é filho, ele vai estar dizendo quem é a sua esposa, os seus filhos e aonde ele hoje congrega. Amém, coisa boa estar aqui com vocês, né? Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos aí que estão nos acompanhando, né? Desejar a paz do Senhor a cada um e dizer da alegria, né? Da satisfação que Glória eu a tenho Deus. de estar aqui com você, Marcos, meu irmão Marcos, Amém. meu irmão Clédson, né? Tem o Filipão ali também, né? Tratando aí de tudo. Gente, muito bom. Quero parabenizar pela iniciativa, né? De vocês terem tido, assim, de enfrentar essa ideia de levar a palavra de Deus, de levar, né, mais conhecimento, né, para mais pessoas. Parabéns, que Deus fortaleça Obrigado, vocês, Amém, glória a né, Deus. nesse desafio e continue firmes, né? Amém, glória Tenho a certeza Deus. que muitos frutos virão desse trabalho que vocês estão realizando, né? Glória Amém, a Deus. glória Eu a quero Deus. aqui abraçar também o irmão Felipe, que está ali na técnica. Se não fosse ele, a gente não chegaria até onde você verdade. está aí, não é verdade? É isso aí. Pastor, irmã Vanessa Moura, quem é essa senhora? Rapaz, essa mulher é uma bênção, uma preciosidade na minha vida, né? É um presente de Deus, realmente, no meu ministério. Eu cresci muito e tenho crescido, né? É maravilhoso quando a gente encontra alguém que nos aproxima de Deus, né? E durante todos esses 24 anos que nós estamos assim juntos, desde namoro, noivado, casamento, ela só tem me feito bem e Glória só a tem me Deus. aproximado. Ela no Ministério de Louvor, eu antes era o músico, né, para ela ali, sempre acompanhando. E Deus nos encaminhou então para esse Ministério da Palavra e ela continua somando, né, conosco, né? Como é o nome dos filhinhos? Rapaz, são 3, né? São 3, né? O Nicásio Neto, Sim. o Nicolas e o Noah, Noah. certo? O Nicásio, ele tá com 13 anos hoje, o Nicolas está com 9 e o Noah tem 3 aninhos. Glória. São 3 homens abençoados aí, Glória né? a Deus. Tem nos Glória a Deus. ajudado aí na nossa Quando caminhada, crescer né? já tem uma proteção boa, né? Rapaz, como flecha na mão do guerreiro, né? Tá cheio de flecha aí, né? Glória a Né? Deus. Coisa Então, boa. sou muito grato a Deus. E a congregação é da onde, pastor? Rapaz, a congregação a congregação já é na minha casa, né? Já é também. 3 homens, né? Mas a nossa congregação temos servido ali há 9 anos, em Catende, num distrito chamado Laje Grande, né? Um distrito que pertence a Catende, mas é um distrito assim um pouquinho a 10 quilômetros, né? Afastado um pouco, né? Acaba sendo ali individualizado ali um pouco, né? Sim. Parece uma carinha de cidade, mas realmente é muito dependente da cidade de Catende, né? Catende, Pernambuco. Todo mundo que vai pra praia passa por ali. Laje Não Grande. tem como não passar, não. Verdade. Né? Passou Batateiras, Isso. aí já tem ali o Trevo, né, pastor? Acho que é 50 quilômetros 50 de Caruaru. Pertinho. Não é longe, não, É. né? A estrada fica um pouco ruim, torna longe, eu entendo. mas é perto. Glória a Deus. Bom, antes que nós venhamos falar, né, da congregação, eu quero logo iniciar perguntando ao senhor, porque eu sei que essa pergunta muitas pessoas devem se fazer. Porque a nível de comparação, né, pastor? Eu não sei como foi assim a sua vontade
de querer servir no ministério pastoral, tendo uma referência tão grande, né? E eu sei o quanto não deve ser fácil, mas fale um pouco aí da sua juventude, o que lhe fez, assim, mais ou menos, querer, né, ter como aquele homem como exemplo e prosseguir em frente e também ser pastor de ovelhas. Verdade. De fato, meu irmão, meu pai sempre foi uma referência muito grande, né? Um exemplo moral. Nunca tive absolutamente nada e nunca ouvi assim nada, né, que pudesse manchar a honra assim do meu pai e da minha mãe também. Para mim, assim, é um privilégio muito grande, né? Embora que a gente carrega um pouco daquele peso de ser o filho do pastor. Desde a infância ali na igreja, né? Se qualquer coisa que a gente fosse um pouco mais descuidado, ele porque é o filho do pastor, né? Porque o filho do pastor sempre tem aquela cobrança. Maior, né? Do que os demais, né? Não só na igreja, mas na sociedade em geral, na escola, né? A gente sempre cresce assim, você é o filho do pastor de casa, você é um pastor também que tem, assim, uma história na cidade, né? Sim. Ele tem um nome, assim, na cidade e isso acaba, assim, trazendo uma responsabilidade. E eu mesmo sempre me senti também responsável, assim, como é que eu digo, assim, cuidadoso, sim, com o ministério do meu pai, sim, procurando também não, né, prejudicá-lo em nada. E a gente sempre tem, rapaz, eu além de ser um cristão, mas eu sei também que meu pai é um ministro e eu preciso zelar também, sim. Apesar de ser falho. Claro. Apesar de ser falho, né? Sim, mas sempre tive também essa intenção também de cuidar desse nome, né? Desse zelo. E aí, meu irmão, eu posso lhe dizer o seguinte: não tinha essa vontade de ser pastor, não. Justamente pela responsabilidade, né? Assim, o compromisso. Eu via meu pai ali sempre pregando, aconselhando, reuniões, né? Até tarde da noite. E eu dizia assim, rapaz, isso aí é uma coisa assim inalcançável, né? Sim. A gente olhava assim, meu amigo. E é tanto que eu casei muito jovem, né? Comecei a namorar muito novo, né? Bem no comecinho da adolescência. E continuei o nosso relacionamento, noivamos, eu casei com 19 anos. Daí sempre trabalhei, logo meu primeiro emprego ali. Ensinava música, né, na adolescência. Sim. Ensinava música, sempre ensinava violão de casa em casa. E aos 17 anos comecei a trabalhar ali na Rua João Condé, nas eletrônicas por ali. Depois fui trabalhar em Toritama, ainda com 17 anos. Ia e voltava, estudava à noite, era uma correria. Mas minha mente sempre voltada assim, para trabalhar, né? Consegui casar. Tentamos um comércio em Recife ainda, né? Inclusive, quando eu me casei, eu levei minha esposa para Recife, né? Para nos ajudar lá. Então a gente sempre voltado para isso. Ministério na igreja era na área da música. E trabalhar. Esse era o meu projeto, trabalhar secularmente, né? E ganhar o pão ali e conseguir sustentar nossa família, esse era o meu propósito. E estudei, trabalhei muitos anos ali, minha profissão mesmo foi de escriturário no cartório, né? No segundo cartório de Caruaru. Trabalhei 8 anos ali. E eu tive uma patroa abençoada, que é a Rosemary. Sim. Uma mulher honrada e um exemplo realmente de pessoa. Cresci muito trabalhando ali. Mas não tinha pretensão alguma, assim, de ser pastor. E eu, daqui a pouquinho, vou falar um pouco mais, a gente vai conversando, né? E, meu irmão, eu sempre vi, como eu disse, né? Uma coisa inalcançável. Até porque eu era muito tímido, né, meu irmão? Sim. Quando na adolescência me chamava para ler um versículo, né, na igreja, não sei se vocês passaram por isso. Com certeza. Começo, ou era só eu que passava isso, né? Até hoje, né? Para falar a verdade. Então, vamos chamar a Nietzsche para fazer uma oração, então o pé gelava, era uma coisa séria. E assim, vamos ler um versículo, meu irmão Nietzsche vai ler um versículo, aquilo ali para mim já era muito difícil. Então, meu trabalho era na música, não precisava falar nada. Não precisava de microfone, era tocando um instrumento. Realmente, na adolescência, eu tinha aquele sonho de ser músico na área clássica, na área erudita. Sim. Estudei muito violão erudito na época da adolescência. Mas fui surpreendido por uma inflamação nos tendões, né? Eu já tinha, assim, fiz teste para conservatório em Recife, no Conservatório Pernambucano de Música. Passei e ia estudar. Tinha um sonho de fazer universidade, né, na área da música, mas uma inflamação nos meus tendões, né,
um propósito de Deus, quem sabe, Deus está no controle de tudo, Sim. verdade. me fez desistir da área clássica. É uma área que eu me dediquei muito. Então, abandonei essa área, mas era uma área que eu não precisava me comunicar muito, né? Então, para mim, era fácil ali trabalhar na música. Mas eu vou lhe dizer como foi que isso começou a mudar. Eu comecei ali no Vale da Benção Central mesmo, perceber que tinha muitos músicos. Tinha vários grupos de louvor, né, várias bandas se formando. E eu comecei a perceber que estava sobrando músicos, né? Verdade. Rapaz, esse é o meu dia de tocar. Não, o meu dia é esse, né? A minha escala, não. É o meu grupo que está na escala tal. Não, o meu domingo é esse que eu vou tocar isso. Meu Deus. Assim, eu acho que a gente pode pensar em outros lugares. Eu comecei a pensar, né? Tem congregações que não tem ninguém que toque um violão. Bem É carentes, verdade, né, na verdade. Tem congregações, comecei a pensar, tem congregações ali que não tem quem toca um teclado, um violão, uma coisa assim. E eu disse assim, eu acho que aqui tem tanto música, eu vou começar a sair um pouco e vou ensinar música em outras congregações. E aí eu valorizo o trabalho do DEPAN, né? Porque o DEPAN, os cultos de missões, é quem abre Sim. essa visão missionária nossa, né? E ela começa ali, a irmã Livrinha, sempre dando relatório de outras congregações que estão sofridas, estão assim com problemas, estão sem obreiro. E aquilo ali vai, Deus vai trabalhando no nosso coração. E a gente vai vendo, rapaz, outros lugares estão precisando também de nós. E aí, eu na época fazia parte do Grupo Alfa, né? Eu era o líder do Grupo Alfa na época. E eu chamei, né, os colegas músicos, né, meu amigo Wellington, que até hoje está lá no Vale da Benção Central, Wellington Gomes, grande baixista, que eu admiro muito. Meu cunhado Júnior, né, Júnior Meira, baterista excelente, cantor também. Uma voz Uma bênção ele, né? admiro demais. E aí a gente combinou, disse, olha, vamos lá, dar uma assistênciazinha a outras congregações, ensinando música. E aí eles toparam o desafio, a gente colocava a gasolina do bolso, ia todo domingo à tarde. A gente começou esse trabalho lá em Toritama, da congregação lá. Pastor Maurício na época. E aí, ó, vamos ensinar lá, e a gente formou um grupinho de louvor, né, incentivou os músicos que já estavam lá, deu umas instruções, passou alguns meses fazendo esse trabalho e engrenou, né? Um grupo de louvor lá. Eles vão para outro lugar. A gente foi para Cachoeirinha. O pastor Adriano, acho que já não estava lá. Quem estava lá era o irmão Juarez. Um abraço, meu irmão Juarez. Isso é uma bênção, né? Uma bênção. E ali a gente juntou alguns músicos e fez esse trabalho de ensinar. Até hoje eles estão lá ainda. Alguns, né? Eu sei que o Juarez está lá, tá firme, né? Glória a Deus. Os músicos. E aí, meu amigão? Depois de Cachoeirinha, nós fomos fazer esse trabalho em Laje Grande, né? Quando chegou em Laje Grande, não só não tinha quem tocasse, mas também não tinha quem dirigisse, quem pregasse, né? E aquilo ali marcou, né? Assim, disse, meu Deus, que carência, né? A igreja que tinha prédio próprio, tinha já a estrutura de igreja, né? Linda, né? Não, assim, na época a igreja estava pronta. Tava pronta. Um pouco sofrida, né? Na estrutura. Mas tinha um prédio, tinha uma igreja, tinha alguns poucos irmãos lá. E aí, meu irmão, não foi possível a gente continuar, né? Nesse tempo, meu cunhado precisou parar, o Wellington não pôde continuar. E aí eu dei uma pausazinha nesse projeto de ensinar música. Mas Laje Grande não saiu mais do meu coração. Fiquei ali, sempre pensando naquele lugar, pensando na necessidade de alguém para dar suporte ali, né? E aí eu trabalhando, comecei a me interessar, né? Por livros mais teológicos, né? Porque na época eu estava fazendo faculdade de administração, aqui na Federal, na Universidade Federal de Pernambuco. Cursei até o 4º período lá. Mas aí comecei a me interessar pela teologia, né? Por livros evangélicos. Eu não tinha tanta leitura com livros evangélicos, comecei a me interessar muito, né? Eu tinha um colega no trabalho que o nome dele é Valmir. Um amigão mesmo, ele me influenciou de uma maneira assim muito positiva, né? Ele chegava no trabalho, ele é da igreja presbiteriana, na terceira presbiteriana, ali que a gente chama do Rio de Janeiro, né? Sim. Isso mesmo. Ele me influenciou de uma maneira muito boa. Toda segunda de manhã, ele chegava conversando como foi o culto. Ele falava da pregação, né, que o pastor pregou, e começava a dizer dos projetos que ele desenvolvia. Eu comecei
assim, a me encantar com a maneira como ele falava a respeito de ministério, de trabalho com jovens e tal. E ele começou, assim, a aquecer meu coração mais ainda. E a gente começou a trocar ideias de livros e tal, até que surgiu a ideia da gente conhecer o seminário. Coisa boa. Aí a gente disse assim, olha, rapaz, vamos ter uma aula. Eu soube que tem uma aula no seminário, né? No STEC, na época, funcionava ali no prédio da Congregacional, dali dos Correios. Sim. Eu disse, rapaz, vamos ter uma aula lá pra gente ver como é que é esse negócio de seminário. Eu disse, vamos lá, vamos ter uma aula experimental, né? E aí, meu amigo? E eu não gostei. O negócio foi bom, não foi? Gostei. Engraçado, Marcos. Rapaz, só tô eu falando, né? Não fica à vontade. Fica à vontade. Fica à Mas assim, vontade. é importante a tranquilo. gente falar como é, porque de repente você tá aí nos ouvindo e talvez você era como eu. Isso. Assim, rapaz, Exatamente. eu não tenho pretensão de ser pastor, de ser missionário, nada Exato, disso. é. Mas eu sinto que eu quero fazer algo a mais. Eu sinto, né, que Deus está me chamando para fazer algo a mais. De repente, esse testemunho vai encaixar com Isso a tua mesmo. Né? caminhada aí. De repente, Deus vai estar dizendo, olha, a capacitação não vem de você. A capacitação vem de Deus, né? O que Deus quer ouvir de nós é um eis-me aqui. É desse Justamente. jeito. E aí é. Deus faz algo, irmão, sobrenatural. Eu vou compartilhar ainda com vocês. Mas então, só para abrir um parêntese aí, eu estava fazendo administração, como eu disse a vocês, mas nessa época minha esposa engravidou do primeiro filho nosso e a gente estava vivendo um momento assim que a gente não estava conseguindo se ver. Porque ela trabalhava, saía mais cedo que eu para ir para trabalhar, que era na área da saúde, Uhum. né? Na área ali de uma clínica, né? De exames, ela saía cedo. E aí eu saí para o trabalho e ia direto do trabalho para a faculdade. Quando eu chegava da faculdade, ela já estava dormindo. Então, assim, ficou uma coisa muito complicada, realmente, no nosso casamento nessa fase. Aí ela engravidou. Eu disse, meu amigo, eu não posso ter uma esposa grávida que eu não vejo. Não tem um acompanhamento. Não é verdade, Pois não é. posso acompanhá-la. Aí eu tranquei a faculdade. Tranquei. E aí fiquei livre para ir para essa aula experimental, né? E quando eu fui para essa aula, realmente foi muito bom. E gostei, me encantei. E o Valmir não pôde continuar, mas eu continuei. Ele disse, eu vou continuar aqui fazendo seminário, mas sem pretensão ainda de ser pastor. Eu só queria conhecer um pouco mais a teologia. E aí foi passando o tempo, e Laje Grande na minha mente. E cada vez que eu ia no culto de missões, né? A irmã Livinha dizia, Laje Grande tá sem obreiro. Leva aquele Laje alerta, Grande, né? Laje Grande tá sem ninguém, tá sofrido, ore. E cada vez que ela falava, eu disse, rapaz, Rapaz, não é pô, eu. meu Deus. Não, eu pensava assim, rapaz, o que é que a gente vai fazer com esse lugar, né? Não fui mais ensinar música lá. E aí no trabalho, meu irmão, Deus começou assim a trabalhar na minha vida, né? Eu comecei a me santificar mais. Realmente eu comecei a orar mais, comecei a ter mais tempo para a palavra, comecei a ler. Irmãos, eu vivi um avivamento. Pessoal, eu vivi um avivamento no meu coração. Eu era uma pessoa assim, evangélica, mas eu hoje vejo o quanto eu era raso. Conhecia a palavra, né? Estava ali envolvido na música, mas eu percebi o quanto eu era, o quanto eu era um religioso. E como nós somos tendenciosos a sermos religiosos. Sim, Eu quero com dizer que muitas vezes a gente acha que o evangelho é isso, sabe? Ir para a igreja, assim, tocar, fazer parte de um coral. Meu irmão, eu fiquei impactado com o poder do evangelho de libertar pessoas, de alcançar vidas através de cada um de nós, meu irmão. Do Tá servir, entendendo? né, pastor? Através do serviço, através... E eu percebi que quando a gente vai dizendo eis-me aqui, Deus vai nos usando, vai nos capacitando. Então, na sexta-feira, toda sexta-feira no trabalho, a gente começou ali a compartilhar uma palavra, eu levava o violão, comecei a levar o violão na sexta-feira, né, pra gente louvar, pra gente ter um momento assim, junto com o pessoal, tinha alguns colegas evangélicos. E aí, quando eu nunca pensava em trazer uma palavra, comecei a trazer uma reflexão, trazer um versículo, uma meditação, até que eu disse: Laje Grande não tem quem pregue, não tem quem, né, quem dirija. E terra que não tem ninguém assim, terra de cego, quem tem um olho é rei. Eu pensava assim, eu não sou pregador, mas eu sei que lá eu posso ser útil. E aí eu conversei com a irmã Livre. Na verdade, eu tô lembrando aqui, eu acho que eu nem conversei com ela, viu? Eu comecei a ir para lá. E foi. Todo domingo, falei com os irmãos lá. Disse assim, ó, meu irmão,
todo domingo conta comigo. Todo domingo à noite eu vou estar aqui. Assim, tinha o dia que eu tocava no Vale Central, mas nos outros eu disse, eu vou para lá. E comecei a ir. Minha esposa me acompanhava. E a gente começou ali trazendo uma pregação. Eu fui criando gosto por pregar a palavra, né? E os irmãos foram se animando, se animando. E começou então um momento de oração na igreja, de Laje Grande, para que Deus levantasse um obreiro. Um obreiro que amasse aquela obra, né? E tal. E eu comecei a fazer esse trabalho em Laje Grande no mês de janeiro. Quando foi em setembro, veja quanto tempo eu fiquei indo lá, né? Indo, todo domingo. Não, um pouquinho antes de setembro, porque setembro foi o... Calma aí, peraí. A gente vai trazendo aqui Vai trazendo a memória. Vai trazendo a memória. Vai trazendo. Alguns meses depois, eu lembro que eu estava dentro do meu coração. Eu disse, eu quero vir para esse lugar. Eu quero morar aqui. Eu quero realmente servir aqui em tempo integral. Eu quero me dedicar a essa obra. Só que tinha um detalhe. Vanessa, minha esposa, uma voz belíssima, né? Pois é. Um ministério abençoado. É. Tinha acabado de lançar o CD dela. Ela tinha acabado de lançar o CD dela. Primeiro CD dela. E aí eu disse, meu Deus, como é que eu vou vir para Laje Grande? Vanessa acabou de lançar o CD, a gente cantando nas igrejas, né? Ela lançando o CD dela nas igrejas. E eu disse, e agora? Eu quero ir para lá, mas não tenho nem coragem de sugerir um negócio desse, porque vai parecer que eu tô frustrando o sonho dela, né? E querendo ou não, só tinha um trabalho muito bom também, né? Tem isso Né, também. Também, né? Acho que não foi uma decisão muito fácil, não, né, pastor? Rapaz, quer que eu diga uma coisa? Olha, quando Deus coloca uma coisa no seu coração, você né? não olha trabalho, não olha remuneração, não olha lugar, sabe? Entendi. É isso que eu tô dizendo, meu irmão. Quando a gente vive um avivamento pessoal na nossa vida, a gente não vê obstáculos. O problema dessa geração é que a gente tá colocando muito obstáculo. Sempre eles, não, eu quero servir a Deus, mas eu preciso primeiro fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Deixa eu primeiro passar nesse concurso que eu vou servir a Deus. Quando eu me casar, eu vou... E sempre a gente vai colocando obstáculos, e eu quero dizer um negócio para você. Se você estiver esperando alguma coisa acontecer para que lhe dê condições favoráveis para você servir a Deus, sabe quando é que você vai fazer? Nunca você vai servir a Deus como você sonha. Se você estiver sempre colocando obstáculos, se você estiver sempre observando o material, isso e aquilo, não, meu irmão. Então, assim, era realmente um bom trabalho, amava trabalhar ali, mas quando a gente tá avivado mesmo em nosso coração, a gente supera tudo isso e desapega realmente. E tudo flui, né? Tudo flui, né, pastor? Porque eu me lembro ali logo do começo, que realmente o senhor começou a ir para lá, a gente via a quantidade de irmãos que estavam ali, né? As pessoas carentes, né? Precisando de escutar a palavra. Muitos tinham se afastado, né? Por conta que sempre havia uma troca de pessoas e aí as pessoas também não conseguem assimilar, na verdade, isso. Na verdade, estava há 5 anos sem obreiro sem lá, obreiro, né? E todos os dias indo, uma semana aí vai um, uma semana vai outro. Verdade. Aí realmente eu acho que o pessoal ficou bastante, né? Desmotivado, a palavra é essa, né? E aí quando o senhor chegou lá, foi fácil, o pessoal acolheu? Rapaz, olha, tinha poucos irmãos, né? Então assim, a gente não precisava daquela aceitação tão grande, Tão né? grande, né? Porque os poucos irmãos que tinham, né? Eles estavam realmente sedentos. Mas eles compartilham assim, né? Quando eu comecei, eu lembro que a gente fez um chá de mulheres lá. Antes de morar lá, a gente organizou. E aí ficou se perguntando quem vai ser o pregador, né? E alguns dali não me conheciam, né? E eles depois compartilharam, né? Quando disseram assim, quem vai pregar? É esse menino. Né? Porque o senhor era bem mais novo. Eu era bem mais novo, bem mais magrinho. Bem mais magro. Né? E aí, quando olharam assim, disse, quem vai pregar esse menino aí? Jesus, Senhor, né? E aí, mas acabou que foi um momento muito bom, né? Deus nos deu uma graça, né? E graças a Deus, através disso, o pessoal disse, não, esse rapaz veio realmente para somar, foi uma bênção aqui conosco. Então, era uma questão de umas 3 famílias, né? Que tinha ali uns 8 irmãos, 6 a 8 irmãos por ali, juntando com alguns adolescentes, pré-adolescentes, né? Então, assim, fui bem recebido. Fui muito bem recebido. Eles estavam realmente sedentos de que alguém desse
esse apoio, né? E aí a gente chega com uma motivação total, cheia de estratégias, né? É. Quais foram as que o Senhor Jesus lhe entregou? Rapaz, pastor? primeira estratégia, era convencer minha esposa para ir para lá. Qual é a primeira? A primeira, pois é. Mas aconteceu- para vencer uma guerra dessa, que não é fácil, tem que ter estratégia. Aconteceu o seguinte, meu irmãozão. Uma vez eu fui para lá, num dia de semana, que eu sempre ia no domingo. Mas eu acho que foi uma terça-feira, eu decidi ir para lá à noite. Sempre deu uma vontade de ir pro culto de oração que eles fazem lá. Vou para lá. E aí foi eu e minha esposa. Então, pai, vamos lá. E aí, meu irmão, a gente sempre orando para que Deus levantasse alguém. Levantasse alguém. Nesse dia, foi um momento de oração muito especial. Muito especial. E a gente orando, levanta alguém, Senhor, levanta alguém. E quando foi que a gente voltou para casa, Deus respondeu a minha oração. Porque eu dizia assim, olha, se for para eu ir morar em Laje Grande, eu não quero, assim, chamar a minha esposa. Por quê? Porque vai parecer que eu estou frustrando o sonho dela. Que parta dela, Senhor, era a minha oração. Que ela tenha esse desejo, como eu estou tendo. Que ela tenha esse desejo. E nesse dia, desse culto de oração que a gente voltou para casa, minha esposa disse, aquele lugar precisa da gente ali. Glória a Ela Deus. disse, aquele lugar precisa da gente ali. Morando ali. Eu disse, tu tem coragem? Ela fez, eu tenho. E eu não tenho também. E eu também não tenho coragem de ir. Meu irmão, naquele dia a gente sentiu assim a presença de Deus dentro do nosso quarto ali. E ferveu dentro do nosso Glória a coração. Deus. Né? E a gente já começou a dizer, e como é que a gente faria? Disse, vamos planejar. Tu fala com a tua patroa, eu falo com a minha. E a gente faz um acordo, né? E a gente fala com o Depan. Na mesma hora eu fui redigir um documento. Né? Essa foi a primeira estratégia. No caso, Sim. fui redigir um documento com todo o planejamento daquilo que a gente tinha para realizar ali e entreguei esse documento nas mãos da irmã Livrinha, que era a minha mãe e era também a líder do DEPAN, né, do Departamento Missionário. E depois ela confessou que ficou assim surpresa, porque eu estava dizendo ali tudo que eu tinha para realizar, mas no final do documento eu dizia que nós estávamos disponíveis para trabalhar ali em tempo integral. E ali foi uma surpresa. Realmente, e eles analisaram o documento ali alguns dias e depois vieram, né? Conversaram com a gente e disseram, rapaz, vocês têm certeza mesmo? Vocês sabem assim que a remuneração lá não tem como ser muita e lá assim, quando é que seus filhos vão estudar e tal. Levantaram todos assim os desafios, mas diz assim, a gente topa. Então, nos enviaram, né? E a gente foi realmente assim com muita alegria. Começamos a ir frequentar lá em janeiro. Em setembro nós fixamos residência ali naquele lugar, né? E desde então Deus tem sido muito fiel. As maiores experiências da minha vida com Deus foram nesse ministério ali, numa cidade tão pequenininha, né? 10 mil habitantes, mais ou menos. Parece um bairro, na verdade. Sim. A princípio o senhor começa com um projeto, né, pastor, ali com as crianças, né? O judô, não foi isso? A gente começou ali ainda na área da música. Na hora né? da música. Ensinando Sim. música para aqueles adolescentes, deu aquela motivada, né? E também o trabalho com as mulheres. Minha esposa realizou um trabalho muito lindo, né, com as mulheres, né? Estruturou o departamento de mulheres. Rapaz, é uma deficiência dos homens nos dias de hoje. Os homens estão terceirizando a sua função espiritual do lar. Sim. Então, assim, você pode ver que está havendo uma busca muito grande das mulheres. A nossa igreja, assim, lá, daí eu vejo o contexto de muitas outras, as mulheres elas têm mais compromisso do que os homens. Você vai fazer um evento com as mulheres comparecem mais do que os homens, né? Você vai fazer um passeio com as mulheres contribuem mais do que os homens. Vai um congresso, vai um congresso com as assim, mulheres. Amanhã já está encerrada as inscrições. Então é assim, né? Eu não sei se aqui também tá assim, mas tem que ir lá, né? Então, assim, esse trabalho com as mulheres, né? Minha esposa organizando e eu sempre pregando ali, foi uma estratégia muito boa. Sim. Unir as mulheres e cada vez mais. E, meu irmão, assim, a estratégia principal não tem outra. É a pregação. A pregação. É a pregação. É a pregação. Você prega a palavra, inevitavelmente, né? E o agir de Deus. Não é, Sim, claro. quando eu falo a pregação, não é a capacidade do pregador. É a autoridade bíblica. À medida que você expõe a palavra, que você vai pregando a palavra,
E assim, sempre, claro, tem que ter visitantes para ouvir Certo, a palavra. Né? Justamente. Exato. Mas quando não tem visitante, você tem que ir nas casas. A gente fez esse trabalho muito de visitar muitas casas, muitas famílias, por ser um lugar, né, ainda do interior, como se diz, as portas muito abertas, assim, para receber, né? Então a gente marcou muitas visitas e anunciando. E assim, você demonstrando o amor de Deus, você tratando as pessoas com respeito, com amor, com carinho, dando um bom testemunho na comunidade. E isso você desmancha muitas barreiras, muitas barreiras. E aí quando você faz um evento, as pessoas comparecem. E aí, meu irmão, eu tive a oportunidade de ver todos os domingos. A gente teve um momento ali em Laje Grande, todo domingo alguém se convertia. Assim, alguém via à frente. Quando a gente fazia um apelo, alguém entregava a sua vida para Jesus. Sim. Todo domingo era 2 pessoas, era 3 pessoas, era 1 pessoa. E aquilo ali, meu irmão, foi fantástico. Foi uma experiência assim espetacular, né? Para provar que quando você diz eis-me aqui, Deus também se responsabiliza, né? E à medida que o pessoal foi crescendo, aí a gente vai discipulando, e aí vai gerando departamento, e ovelha gera ovelha, né? Como Glória se diz, a Deus, né? E aí aquelas pessoas nos levavam aos seus familiares, aquelas pessoas novas convertidas, nos levavam aos seus amigos, nos apresentavam aos seus amigos, né? Até porque o líder que centraliza tudo para si não vai fazer liderados, né, verdade, pastor? é verdade. Aí ele quer fazer tudo, às vezes como nós podemos ver aí em alguns locais, não estou falando mal de ninguém, pelo amor de Deus, mas eu estou falando que tem pessoas que às vezes centraliza tudo para cima de você e não permite com que as pessoas se desenvolvam. Para se desenvolver tem que ter erros, tem que ter falhas. Verdade. E aí o líder, né, vai lá pegar A gente junto, prepara, né? preparar junto lá e vai corrigir e vai chegar, não é isso, pastor? E aí, meu irmão, a gente percebe assim, nos dias de hoje, em algumas igrejas, né? A gente tem observado que os membros têm deixado somente para o pastor a função de ganhar almas. Como que é assim, o meu trabalho é para a igreja, quem ganha alma é o pastor. E é isso que Deus tem colocado no coração, Sim. né? O pastor está falando aí uma coisa muito séria para todos os membros e a igreja em si em relação a isso. Porque às vezes assim, até isso é pra gente mesmo, do departamento de homens. Às vezes a gente quando vai fazer uma festa, né, do departamento, seja lá qual for, de mulheres, de jovens, alguma coisa do tipo, a gente se preocupa muito com a nossa festa, mas não se preocupa muito com quem vai ser convidado para a igreja. Verdade. E o foco, justamente centralizado, é justamente na vida, quem vai se converter. E eu digo mais, sabe, Clédio? É o seguinte, na Bíblia, no Novo Testamento, a gente vê que a igreja, ela avança indo. A igreja avança indo. E o que é que a gente está fazendo hoje em dia? A gente está, assim, trabalhando muito com eventos Sim, para tentar atrair pessoas. isso. Tá errado? Não, tá Tá certo. certo. Mas esse não, ao meu ver, não pode ser o principal meio evangelístico da igreja. Não é somente atraindo pessoas para eventos, mas é indo. E aí é quando a gente observa que não podemos deixar só com o pastor ganhar almas. A igreja, cada membro, cada irmão, cada participante tem que ir. Justamente. Tem que ir para os lares. E isso aconteceu em Laje Grande, né? A gente teve momentos ali, a gente formou alguns pequenos grupos, né? E é como você diz, a gente tem que confiar no poder da palavra. Na palavra. Eram membros inexperientes? É. Sim. Tá entendendo? Eram pessoas que não tinham, assim, aquela experiência de pregação, mas a gente, com um treinamento básico, a gente dizia assim, olha, você vai ter uma equipezinha, e aí você, com 4 pessoas, você vai. E aí a gente começou a marcar visitas na cidade, né? E aí a gente começou a distribuir vários grupos, ou seja, num dia só, vários grupos estavam na casa de várias pessoas, Várias né? pessoas. Evangelizando, e bonito era a gente ouvir o relatório, né? E aí, como foi lá? Eu disse, rapaz, foi muito bom. Olha, essa pessoa aceitou a Cristo lá. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. E ver pessoas ganhar almas. Assim, meu irmão, não tem coisa mais maravilhosa. Olha, o que oxigena a vida do crente é você. Não é nem você ganhar almas, porque você não é chamado para ganhar almas, você é chamado para semear, para pregar. Meu irmão, isso aquece o teu coração de um jeito que o que acontece é que quando você vai fazer uma visita evangelística, você sai de lá talvez mais edificado, mais feliz justamente. do que quem nem recebeu. Exatamente. Tá? Poder da visita. Então o que acontece, meu irmão, é que os membros estão assim
em alguns contextos, estão frios, estão materialistas, estão secularizados, estão muito envolvidos em eventos, porque você sabe que evento dá dor de cabeça, meu irmão. É trabalho. E evento. E aí o que acontece? É crente batendo em crente. É verdade. Crente batendo em crente porque tem que resolver isso, porque tem que pagar isso, tem que bancar isso, e porque vamos levantar. E o ganhar almas, que é o que oxigena o coração, tá deixado de lado, meu irmão. E aí a gente não resiste a isso. Pastor, ontem eu tava conversando, né? A gente deu uma carona, uma irmã, aí a irmã dizendo, porque lá atrás era uma bênção e a gente ia para as vigílias e a gente fazia. E eu disse, irmã, aí eu parei, disse, irmão, posso fazer uma pergunta para a senhora? Pode. E o que mudou? Será que não somos nós que mudamos? É verdade. Né? Será que somos nós que estamos poucos preocupados com as outras pessoas? É assim, o dia a dia, né? Todas as informações que nós precisamos está aqui. Às vezes a gente não está mais preocupado em escutar a pregação da palavra na igreja porque nós estamos nos alimentando de várias fontes, né? Se a gente quer escutar, a gente não quer escutar o irmão que às vezes desafina, mas aí a gente quer escutar só o grande cantor que está lá no YouTube. Então é isso, eu acho que a gente é que tem se afastado disso, né? Deus, ele permanece o mesmo, ele não mudou. Então eu acho que se a gente se disponibilizar, com certeza as coisas voltarão a acontecer novamente. E é o seguinte, meu irmão Marcos, como é que eu ia falar? Eu ia dizer o seguinte, o envolvimento assim da igreja, né? Não é diferente de você só ser um frequentador do culto. Você chega lá, senta, assiste o culto, mas Deus nos chamou realmente para servir. Sim. Servir com a pregação. É isso, a gente encontra o nosso propósito fazendo isso. E aqui eu não estou dizendo assim que todo mundo vai ser um pastor. Não, alguns sim. Mas todos nós somos chamados, meu irmão, para multiplicar. Para multiplicar. Né? E isso foi uma experiência muito agradável lá em Laje Grande. Né? Essa multiplicação assim, dos próprios irmãos anunciando a palavra de casa em casa, oxigenou a igreja e trouxe uma visibilidade na sociedade. Sabe? Outra coisa que aconteceu foi, como o senhor disse, foi uma preocupação com a área social. Né? Geralmente as pessoas estão acostumadas a ver a igreja como uma instituição que pede. Muito. Sim, Que pede. Infelizmente, a falta de conhecimento de muitas pessoas acha que a igreja ela tá para pedir, para sugar. E quando você realiza, como ali em Laje Grande, a gente se dispôs a fazer um projeto social, as pessoas viram que, na verdade, a igreja estava para doar. A igreja não estava para sugar, era uma igreja que doava, que socorria, que ajudava, né, que se preocupava não só com quem era evangélico, mas com todo mundo da sociedade, né? E lá o pastor é ambulância, o pastor é socorrista, o pastor... Então, quando acontecia alguma coisa, alguém ligava para o pastor e ligava, e a gente estava sempre disponível. Isso quebra muitas barreiras. Sim. Quebra muitas barreiras. Então, assim, quando você vai ter uma possibilidade de ir para casa de alguém, que alguém meio que ouviu falar do trabalho da igreja, aquela pessoa não tem mais aquela barreira, né? Esse pastor só está avisando, ele quer o meu dinheiro, ele quer... Tá entendendo? E você desfaz. Então, a estratégia do projeto social, ela serviu muito assim nesse sentido, para desfazer, né, barreiras. A gente precisa ter o cuidado assim de saber que o projeto social, ele não existe para salvar vidas, entenda, viu? Isso é muito interessante, isso aqui que eu vou lhe dizer. Se você fizer o trabalho social com o propósito de ganhar almas, você se frustra. Seu Chimão, então não vamos fazer. Mas veja que interessante. E isso aí caiu a minha ficha já depois de um tempo. Veja que interessante. Quando Deus nos chama a fazer o bem, nós precisamos fazer isso amando com um amor abnegado, ou seja, sem esperar nada em troca. Você precisa fazer algo pelo próximo, mas sem esperar nada em troca. Porque se você espera que aquela pessoa seja salva, você está esperando o quê? Você está esperando algo em troca. Então, querendo ou não, você está fazendo algo com um interesse. E por que que tanta gente começa assim? Vamos fazer um sopão em tal lugar, aí passa um tempo, aí se esse povo tem um coração duro, rapaz, aqui não se converte ninguém não, vamos parar.
Você tá entendendo? É. Ah, vamos fazer um trabalho social em tal lugar. Ah, diz, mas ali não se converte ninguém, não. Vamos parar. Poxa, então quer dizer, nós precisamos fazer a obra social de maneira abnegada. Quer que se converta pessoas, quer não. Entende? Tem que ser Isso, constante, né? isso Tem que vai ser te dar... constante. A motivação é o amor. Sem esperar nada em troca. Porque, de fato, muitas pessoas não estão querendo nada com o evangelho. Mas são pessoas criadas à imagem de Deus. E são um ser humano integral. Precisa do evangelho, precisa, mas também precisa de outras necessidades. E quando você faz, e você tranquiliza o coração e diz assim... E na hora da dificuldade vão procurar quem? O pastor, Não, né? Como o então, senhor disse mesmo aí. exatamente. Você tem portas abertas. Você tem portas abertas. Na hora da dificuldade vai atrás da onde? Da igreja, do pastor que serve. Pastor, eu tô passando por uma dificuldade assim na minha família. De repente, aquela situação não cria assim o desejo ainda da pessoa estar lá, Mas né? vai abrir Mas portas, vai abrir né? portas. Através daquela pessoa, outra pessoa que está com o coração mais quebrantado vai chegar até, né? Então, a igreja criou, Marcos, essa visibilidade e foi muito bom. A gente tinha um projeto social que atendia 80 crianças, né? A gente tinha lá uma parceria com o Robert Draine, um abraço, Robert Draine, né? Um cara realmente disposto para ajudar, sem interesse, né? Foi um parceirão nosso lá com o judô. Sim. A gente implantou lá, conseguiu kimono, tatame. Foi uma luta muito grande, requer um custo, mas a gente plantou uma semente ali na vida de muitos adolescentes, né? De muitos jovens. A gente fazia esse trabalho numa comunidade. Laje Grande é carente, a gente fazia isso num lugar mais Mais carente, carente. que é no morro, né? Que sobe lá muito alto. E hoje a gente vê assim, algumas pessoas até têm receio de subir lá à noite para levar alguém e tal. Quando fala assim, a Nova Laje Grande, que chama Nova Laje Grande, essa Sim. comunidade, aí o pessoal desiste ali e tal, ali é não sei o quê. Mas a gente criou um vínculo que a gente subia, descia, todo mundo falava com todo mundo ali, o pessoal respeitava a gente, né? Inclusive a gente chegou aí para casa de pessoas ali, né, envolvidas no tráfico e tudo mais, e fomos bem recebidos, tá entendendo? Então, o projeto social e o amor e o evangelho é maravilhoso, meu irmão. Até porque também o esporte tira, né, a criança da ociosidade, né, Verdade. pastor? Não é verdade? Cria sonhos, Vai né? criando sonhos, de repente, uma Olimpíadas aí, daqui a pouco você tá visando, querendo ser um medalhista como aquela outra pessoa, tipo, comecei lá atrás, pastor Niedson, né, o Verdade. irmão. É realmente E aí, meu irmão, a de- gente tinha outro trabalho que era na área de reforço escolar. Aí era assim, o projeto era que as crianças saíssem da escola, pelo menos umas 3 vezes por semana, saíssem da escola e fossem direto para a igreja. A gente fazia isso lá. E quando elas chegavam na igreja, elas almoçavam, né, com a gente. E depois do almoço tinha o reforço escolar. E o professor era eu mesmo, e a equipe lá, né? Ensinei um bocado de criança lá, assim, ajudei a ler, né? Inclusive meus filhos ensinaram a ler, aprenderam a ler comigo, porque assim é uma deficiência no ensino, de certa forma. Então, assim, aprenderam a ler comigo. Então, assim, a gente ajudou muito nessa área. Agora, quando veio a pandemia, veio aquele momento também, um pouco antes da pandemia, veio aquele momento com o nosso pai, né? Com o meu pai, né? Sim, O pastor de Castro teve aquelas cirurgias para fazer, precisei me ausentar um pouco de Laje Grande para a gente estar ali acompanhando. Mexeu muito também com a mente da gente. A gente vê assim, o pai da gente naquela expectativa de fazer uma cirurgia na cabeça, como é que vai ser, foi um AVC, um aneurisma, tanta coisa, isso mexe muito com a nossa com estrutura. certeza. E eu tinha uma falta de pessoas para gerir esse projeto comigo. Tinha recurso, acredita? Tinha até o recurso Acredito. financeiro, mas faltava pessoas para gerir esse trabalho comigo. Na minha ausência, pudesse. E Assumir, ali eu né? tive que tomar uma decisão de ser pastor e ser um assistente social, vamos dizer. Eu disse, não, meu chamado é pastoral. E eu não estou dando conta das duas coisas. Das duas. E aí eu tive que dar uma pausa, eu chorei muito. Não gosto nem de falar porque Se me emociono, né? Foi algo muito marcante, assim. É difícil, Mas né? eu tive que realmente dar uma pausa no projeto e continuar, né? No Ministério Pastoral. Mas é gratificante demais você trabalhar com o social. Você trabalhar com... Dá trabalho. Levantar recursos dá Não é trabalho. fácil, irmão. não é. Porque a desconfiança é muito grande. Sabe? Mas é isso, quando se vê a seriedade Isso, de quem aí- está tratando lá,
eu vejo assim de fora, pastor, que o que aconteceu em Laje Grande é muito difícil de acontecer, né? Até mesmo com a reconstrução da igreja, com todo o processo, o projeto social lá, sendo o pessoal chegando junto. Conta um pouco aí né, dessa reconstrução, como Verdade. foi levantar esses valores, né? A credibilidade, claro, que fez com que as pessoas chegassem perto do Senhor. E o E pastor, abençoassem. claro, colocou a mão na massa. Com certeza, né? Não é só ficar olhando também, né? Eu acompanhei Claro. ali nos cultos no domingo ali, no departamento do DEPAN ali, nos cultos missionários, ali no DEPAN, e eu vi realmente, até o pastor estava lá, né, mostrando algumas fotos da ampliação do templo, e eu fiquei muito feliz, porque quando se fala em ampliar o templo, é porque o povo está lotando a igreja, Claro. está chegando vida nova, então isso é para a glória de Deus, isso é bom. Meu irmão, se tem uma pessoa que viveu milagre nessa área financeira, assim, sou eu. Eu vi, assim, a providência clara de Deus. E eu percebi o seguinte: quanto mais a gente desapega, mais Deus nos surpreende. Mais Deus nos surpreende, né? Então, assim, essa questão da reconstrução, a gente, pela fé, fez, né, o projeto. Como é que diz? A base, como é? A planta, né? Planta. A gente fez o projeto da arquitetura, mas assim, o projeto era um milagre. Você dizia assim, meu Deus, porque a arrecadação em Laje Grande é muito limitada, tá entendendo? Tem pessoas, eu sempre digo assim, ó, Laje Grande tem pessoas, né? Mas a arrecadação é difícil, porque o pessoal lá não tem assim... o pessoal pergunta assim, qual é... Empresa que tem, né? Qual empresa? Graças a Deus, qual tem fonte alguns, de tem alguns irmãos, né, fonte que de tem um renda. comérciozinho lá, que dá aquele suporte. Mas muitos outros é assim. Hoje não, hoje, graças a Deus, o pessoal está conseguindo trabalho ali, prefeitura e tal. Sim. Mas grande parte é Bolsa Família, né? E quem tem uma aposentadoria em casa para sustentar várias pessoas, assim, é muito limitado. Então, para a gente ter aquele projeto lindo que tinha na planta, para colocar em prática, só um milagre. Mas aconteceu o seguinte: a gente deu um passo de fé, já depois de alguns anos, a igreja bem cheinha já. A gente deu um passo de fé. A gente fez um treinamento com líderes, e nesse treinamento a gente disse assim, ó, vamos investir um pouco na estrutura da igreja. Era tão bom que tivesse um ar-condicionado, lá gigante é bem quente, né? Sim. É só, para colocar ar-condicionado tem que colocar uma janela de vidro. Não, para colocar a janela de vidro tem que mexer na estrutura da frente. E aí começou a gente, vamos fazer o seguinte, vamos dar o primeiro passo. Vamos comprar a ferragem da frente, vamos comprar os ferros. E aí, quem topa, vamos lançar esse desafio para a igreja? Se cada um der um varão de ferro, uma coisa, vai ser uma bênção. Nessa reunião, a gente combinou isso. Pronto. Então, no próximo domingo, eu vou lançar a campanha para toda a igreja. E aí, chegou o domingo. E aí, depois do culto, depois da pregação, o culto encerrou. Eu disse, gente, a gente tem um projeto para apresentar para vocês. Nós vamos fazer aqui uma alteração na fachada da igreja, já pensando no futuro. E nós precisamos de tantos varões de ferro. Eu queria saber, assim, eu posso contar com vocês, quem pode dar um varão de ferro? A gente disse o preço, era um valor que dava para cada um. E cada um que dissesse, eu dou um, outro dizia, eu dou dois. E cada um se levantou. E vocês não sabem, nesse culto tinha uma pessoa lá nos visitando. Neste culto tinha uma pessoa nos visitando. E aí, meu amigo, essa pessoa disse que ficou, assim, impactada de ver um lugar carente, onde todo mundo quis participar, dizendo assim, ó, eu dou isso, eu quero participar desse jeito. E ele disse que ficou impactado. E depois ele me procurou. Disse, rapaz, olha, eu quero dizer para você que conta comigo. Disse, rapaz, que coisa boa, né? Tá certo. Aí ele disse, não, eu tô dizendo assim, conta comigo mesmo. Ele falou, conta comigo mesmo. Certo, tá certo, meu irmão. Como que A assim? gente Como fica, assim, né? né? Ele disse assim, meu irmão, vamos começar a reforma quando? Eu disse, não, meu irmão, calma aí, assim, né? Porque assim, eu sabia que quando a gente fosse fazer, era praticamente destruir a igreja e fazer outra. E vamos começar quando? Ele disse, não, meu irmão, vamos fazer um orçamento. E eu fiquei assim, desconfiado, né? Porque assim, como assim? Porque eu tenho que relocar a igreja para outro lugar. Né? Tem que tirar os irmãos daqui para trabalhar. E ele disse assim, meu irmão, ele disse a mim, ele me desafiou. Ele disse assim, meu irmão, você tá temendo o quê? Bote aí, rapaz. O que os irmãos não chegar, conta comigo. Eu disse, é mesmo. Então vamos lá. Glória a Deus. Glória a Deus. E vamos lá. E meu irmão, a obra foi como a obra de Neemias, né?
Em pouco tempo, irmão, a obra andou, né? E o recurso chegou. Um pouquinho dos irmãos, o Vale Central também, alguns irmãos. Fizemos algumas campanhas lá. Mas essa pessoa pegou mesmo na minha mão e disse, conta comigo. E contei com ele até o fim. Deus Glória a levantou Deus. essa pessoa. Realmente, você acredita que eu fico andando pela igreja e eu me lembro dessa pessoa e disse, meu Deus, foi que anjo que Deus colocou na nossa Glória a vida. Deus. Porque a igreja ficou linda. Ficou linda. Eu estive lá na Né? inauguração. Foi, exatamente, eu lembro de você lá. Meu irmão, a igreja ficou linda, linda, ficou melhor do que o projeto, né? Glória a Deus. Toda climatizada, cadeira bonita, nova, porcelanato, irmão, sistema de som, mesa de som. Olha, meu irmão, Deus fez de uma maneira assim, maravilhosa, né? Maravilhosa mesmo. E o prédio todo, né, também, a minha casa pastoral que tem tanta coisa pra falar, meu irmão. Que não vai Pode dar tempo de falar, fica à desse- vontade. Vamos Não vai embora. dar tempo de falar nesse- Ainda tem nesse tempo podcast, ainda, não. ainda tem tempo ainda. Mas eu queria só então compartilhar uma coisa interessante. Antes dessa pessoa aparecer lá na nossa vida, certo? Antes dessa pessoa aparecer. Eu, assim, entenda, não é que a gente tá se orgulhando de nada, não. Eu só tô querendo dizer algumas coisas que aconteceram. Veja. Na pandemia, as igrejas fecharam as portas, você sabe disso. E eu disse assim, Sim. meu Deus, Laje Grande já é um lugar difícil. E agora com com as portas fechadas, como é que vai ser o negócio desse? E enquanto tava aquela quarentena, né, todo mundo em casa, e a minha mente trabalhando, eu disse, meu Deus, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou construir uma casa pastoral. Tinha um terreninho lá, no primeiro andar construído. Eu vou construir uma casa pastoral na igreja. Mas cadê o recurso? Eu disse assim, ó, eu vou vender meu carro. Eu tinha um Golzinho na época. Eu vou vender meu carro e vou investir ali para construir a casa pastoral. Por quê? Livre o aluguel da igreja, a congregação não precisa pagar mais meu aluguel e arrumar o que comer, com certeza eu vou. Deus não vai deixar faltar. Então eu vou ter ali a casa pastoral, Deus vai mandar o alimento e vai dar tudo certo. Procurei minha esposa, que o carro é nosso, não era meu, né? E aí, meu irmão, como eu digo, é sempre uma parceira. E eu mostrei o projetinho que eu fiz. Olha, vamos fazer um apartamento assim, 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 bem pequenininho. 8x8, né? E ela disse, tá certo, meu amor, eu topo. Vamos vender o carro. E procurei o pastor Nicásio. E disse a ideia a ele. Ele disse, rapaz... ele sempre dá aquela... pra gente refletir, né? Olha, tem certeza, é o bem que você tem, você vai colocar, você sabe que ali é da igreja. Tá certo disso mesmo. Estou, pai. Deus colocou no meu coração e eu quero fazer isso. E ali eu disse, tá certo, vou vender o carro e vendi. E ali aquele valor que eu arrecadei do carro, daria para fazer um apartamentozinho assim, sem reboco, só o tijolo mesmo, cobrir e entrar. Mas você não acredita. Na pandemia foi o momento em que a igreja mais prosperou. Glória Porque a todo mundo tinha auxílio. Todo Glória mundo a ali Deus. tinha auxílio emergencial. A igrejinha nunca viu tanto dinheiro como viu. E conseguiu colocar todas as minhas contas em dia, assim, os meus recebíveis, né? Sim. Colocou tudo em dia e o apartamento ficou lindo. O Glória a apartamento Deus. ficou lindo. E eu fiquei a pé. Fiquei a pé. Durante 8 meses eu fiquei sem carro. E aí aconteceu que minha esposa engravidou do nosso terceiro filho. E eu disse, e agora eu sem carro? Para levar essa mulher para consulta, para exame. E aí foi que eu senti a falta do carro. Sim. Comecei a orar e consegui comprar um carro com a ajuda até de uns irmãos. Até os irmãos do Vale da Meia Central me ajudaram a dar uma entrada ali. E comprei o carro. Mas você acredita que eu fiquei tão apertado com as parcelas desse carro, meu irmão? Você não tem ideia. Fiquei muito apertado, né? E orando, orando, orando. Essa pessoa que apareceu no culto da reforma lá, Sim, sim. ele mandou uma oferta para mim. Eu não tinha contato com essa pessoa. Na verdade, eu nunca conversei com essa pessoa. É um jovem da minha idade. Nunca tinha conversado. Um jovem próspero, abençoado por Deus. E ele entrou em contato comigo em janeiro e disse assim, olha, Deus me mostrou você. Veja que coisa maravilhosa. Ele Amém. disse, Como é que Deus Deus faz? me mostrou você. Eu disse, como assim, meu irmão? Se Deus mandou eu dar uma oferta para você. Isso foi mesmo, irmão. Tá certo, meu irmão. Ele disse, me deu o nome da sua conta. Eu disse, tá certo. Deus Ele mandou uma lindo. oferta
uma oferta, meu irmão, abençoado. Eu pensava que vinha assim, Glória a né? Deus. Uma ofertinha, né? Ele mandou uma oferta maravilhosa, meu irmão, que supriu a minha necessidade naquele momento ali de uma maneira espetacular. Glória a Deus. Aí ele disse assim, meu irmão, eu fiquei curioso, eu queria saber por que foi que Deus me mostrou você. Me conta um pouquinho da sua história. Aí foi quando eu disse, ó, assim, meu chamado e tal. Recentemente eu vendi meu carro, né? Empreguei esse carro aqui na igreja. Aconteceu assim, assim, assim. Pronto. Coincidiu que no dia da reforma, ele também estava lá. Tava lá. E ele disse a mim assim, ele disse, meu irmão, eu entendi por que foi que Deus me trouxe para Laje Grande nesse dia. E aí ele disse assim, meu irmão, realmente foi um milagre de Deus. Deus colocou assim um amor no coração dele. Glória a Deus. E foi bênção atrás de bênção, bênção atrás de bênção. E Deus proveu, né? De uma maneira maravilhosa, não só na igreja, mas também. Eu vejo que o senhor Na de minha repente vida, né? não fala o nome dele, talvez porque ele tenha, Não, é verdade. ele tenha pedido, Ele né, para pede dizer isso, assim, ó, né? não, por favor, não fale meu Verdade, nome. verdade. Mas meu irmão, eu sei quem é você. Que Deus continue te abençoando cada vez mais, que ele, olhe, o que você tem feito por essa família, pela nossa congregação. Deus te abençoe imensamente. Você foi um anjo usado por Deus, Foi, né? sem Não é isso, pastor? sombra de dúvidas. Foi Coisa assim. boa. Então, assim, eu só compartilhei esse detalhe para dizer assim, Sim. quando a gente desapega de algumas coisas, Deus nos surpreende. Irmão. É dano que se recebe, né, É. pastor? Quando você dá assim, sem querer, assim, sem nada em troca, sem. mas Deus, ele nos surpreende de uma maneira assim muito especial. É sempre que Deus vai fazer isso? Nem sempre. Mas geralmente é a maneira de Deus agir, é te surpreendendo quando você, né? Pronto. Coisa boa. Ó, meu irmão. Deus é muito bom. E Agora agora mesmo aqui, Deus vai te usando. vai te usando. fazendo. Vamos falar aqui dos nossos patrocinadores. Eu quero que o irmão Cledson, né, nessa tarde, nesse dia, aliás, fale do pessoal aqui que tem nos oportunizado de estar fazendo esse Amém. programa, Glória a né? Deus. Nos abençoado também, nos Nossos ajudado. apoiadores culturais. A Cadochinha Baby está nos apoiando aí. A Detroit Veículos e Financiamentos, que é nosso irmão querido Júnior. A Stone, nosso amigo irmão Cleidi. A Aeron Sublimação, que é a minha pessoa. A Kersulation, que é o presbítero Marcos. FB Imóveis Planejados, que é o nosso querido Fabinho. E também tem a J. Mendes. Isso, Que é do nosso irmão irmão Jean, Jean. com E J. também tem nosso amigo irmão querido George e Manuela também nos abençoando para que esse programa possa ficar no ar. Meus irmãos, estamos chegando ao final de mais um episódio do ECCast. Mas aquele gostinho quero mais. Um abraço aqui para o nosso irmão Roque César. Por motivos maiores não pôde estar mais uma vez e Deus possa estar abençoando a sua vida. Agradeço desde já a presença ilustre do pastor Niedson Moura, filho do nosso pastor Nicásio Moura, onde eu sou feliz, para a glória de Deus, onde congrego e somos todos uma família em Cristo Jesus. Amém. E é isso aí, pastor. Tá vendo? A gente tava conversando aqui logo no início e a gente falando, né, do horário, do tempo e tal. Não, mas é muito tempo. De repente, olha, a gente começa a conversar, no instante passa, tem sido uma bênção. A aprendizagem também. Hoje eu aprendo muito, né, com o pastor Niedson, né, para ser esse homem corajoso, porque tem que ter coragem para enfrentar, não é fácil. É por isso que todas as vezes eu termino os episódios dizendo, olha, Deus não procura capacitados, mas Ele procura aqueles que estão disponíveis para fazer a sua obra. A nossa função, irmão, é levar essa palavra, anunciar esse evangelho. Tá sendo difícil, as pessoas não querem escutar. Deixa com o Espírito Santo de Deus. Você vai até onde você pode, aí depois é com Ele. E quando Ele quer, Ele faz do jeito dele. Ele transforma, Ele muda, Ele levanta, Ele faz acontecer. Porque o poder ainda está nas mãos dele e jamais saiu e nem vai sair, não é isso, pastor Niedson? É isso aí. Então, trazendo essa palavra final, né, para você que está nos acompanhando, eu digo isso a você. Diga eis-me aqui ao Senhor, né? Disponha-se, não se preocupe com timidez, porque tudo isso aí Deus tira, Deus remove, né? Comece a orar mais, comece a ler mais a palavra, comece a se preparar e vá colocando sua vida dentro de Deus e aguarde, né, aquilo que Ele pode fazer na sua vida. E não se preocupe com os recursos também. Vá, confie, porque Ele provê tanto em graça, na pregação, na palavra, Ele deu autoridade, né, para isso, e também Ele providencia os meios que forem necessários
né? Eu sempre digo fazer isso, a pastor. Olha, se você quer começar uma construção, coloca o primeiro tijolo, que Deus abençoa. Não tem como ele não abençoar. Agora, se você ficar esperando Isso. que a provisão venha para você começar, aí é difícil, né? É verdade. Não é verdade? Cledson, suas considerações finais? Bom, estou grato mais uma vez por o 8º episódio estar colocando no ar, na plataforma do YouTube. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o nosso sininho para que novos vídeos, quando forem lançados na plataforma, você fique por dentro da história da WECcast. Meus agradecimentos aqui ao presbítero Marco pela confiança, ao pastor Edson Moura e ao Felipe aí que está na técnica, que está no controle de tudo. Deus possa estar abençoando a sua vida grandemente. Felipe é uma bênção. Não se esqueçando do nosso pastor Nicásio Moura, que tem nos apoiado, né, perfeitamente para esse projeto estar no ar. Também a irmã Livrinha também. Deus possa estar abençoando as suas vidas. Um abraço aí pro meu pai, pastor Nicásio, irmã Livrinha. Eles são a referência, né? Minha mãe sempre foi essa mulher de fé e isso estimula a gente. Meu pai, um caráter, né? Ilibado assim, só admiração, né? Então, um abraço, vocês são realmente a referência máxima nessa terra aqui, depois de Jesus Cristo, né? Claro, depois do Senhor Jesus, são eles realmente. E que Deus continue abençoando o ministério. Tá sem referência. Bom, meus irmãos, aqui também a nossa gratidão a você que tem aí assistido nossos episódios, né? Compartilha aí com o pessoal, né? Coloca lá o teu joinha, manda para alguém, diz assim, olha, assina aí, porque todas as vezes que eles lançarem lá algum conteúdo, você vai estar por dentro de tudo que acontece na Igreja Vale da Bênção Central, não só na igreja, como nas congregações. É tanto que hoje nós estamos aqui com o pastor, que é obreiro lá de Laje Grande, e nos deu a honra de estarmos juntos aprendendo um pouco mais. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe e até a próxima, se assim Deus permitir. Em nome de Jesus.